Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde, agora para abordar um tema que a gente até já tratou, mas de uma outra forma aqui no programa. Vamos falar sobre o autismo, mas ele especificamente voltado aí para aqueles casos que às vezes são até difíceis de serem detectados, principalmente no começo, né, nos primeiros momentos em que a criança está ali desenvolvendo e os pais não percebem, né, que ali pode ser um sinal de autismo. Mas como a gente detecta isso? O que pode acontecer a partir dali? Nós estamos com a fonoaudióloga, a doutora Neuza Vieira. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E um exemplo, né, bem característico de tudo isso, que é a experiência de Mariana Ventura, jornalista. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Espero que a gente consiga, né, trazer para vocês aí essa troca de experiência com a Mariana e, ao mesmo tempo, a parte técnica com a fonoaudióloga, que tem especialidade muito voltada para essa questão do autismo, né, das crianças que já são tratadas logo nos primeiros meses, que foi o caso da Mariana. Deixa eu conversar com a doutora Neuza, ela disse que não gosta de ser chamada de doutora, mas é a fonoaudióloga, né, Neuza Vieira. A questão toda é muito complicado se descobrir ou, de repente, perceber alguns sinais, e principalmente a partir da fala, de que aquela criança, nos primeiros meses, ela pode desenvolver o autismo, ou já tem autismo, melhor dizendo? É um pouco difícil porque é um assunto muito delicado, né? Então, assim, às vezes os pais acham que, não, quando crescer vai passar isso aqui que está acontecendo. Os pediatras, não, vamos esperar o tempo da criança. Então, assim, é complicado por isso, mas já existem sinais muito evidentes em alguns casos, em outros não. Em outros, o autismo só aparece realmente quando a criança vai crescendo. Mas, por exemplo, a criança que na hora da amamentação não faz o contato visual com a mãe, não significa que todas as crianças que façam isso sejam autistas, mas já é um sinal de alerta, né, já desde recém-nascido praticamente. O bebê muito quietinho ou o bebê muito irritado, né, que não para de chorar e a gente não sabe o que é. Estresse demasiado, ele está estressado. Pode ser o calor, sei lá, dependendo da fase, é o seu dente que está saindo. Não estou dizendo que cada caso é um caso. Muita atenção, porque a gente não pode ter uma ideia clara à distância. Cada caso é um caso, como a senhora estava falando aqui. Mas a Neuza Vieira, ela tem várias especialidades, inclusive não só é fonoaudióloga, mas ela atua diretamente com esse público, tanto voltado para os pacientes, como também para os educadores, que é um outro estágio que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Deixa eu aproveitar a Mariana aqui, porque a Mariana vivencia isso desde os primeiros meses, mas passou por esses momentos de dificuldade de repente, não perceber. Como é que foi para você, Mariana? Então, Evinilson, a gente conseguiu o diagnóstico de Amanda até relativamente cedo, né? Em relação ao que eu vejo aí, converso com outros pais. Como a Neuza falou, é um momento complicado, porque existem as fases da criança, quando ela é recém-nascida, né? Quando ela tem poucos meses, que reação de vacina e dente nascendo. A minha filha tem alergia alimentar, então a gente atribuiu muitas coisas à alergia alimentar, né? A irritabilidade dela mesmo, por exemplo. A Amanda era irritada, mas chorava muito pouco. Mas reclamava muito, ficava fazendo sons e ela se arranhava muito, puxava muito cabelo. Aí a tudo se atribuía, né? Menos quando a gente pensou, o autismo começou a chegar assim pra gente, ouvi muito essa coisa de que era birra, de que era uma criança geniosa, espera que fala. Tentei colocar em hotelzinho, não deu certo. São várias tentativas, são muitas pesquisas, é muita busca, é cansativo. E também te digo assim, que os profissionais que sabem lidar com o autismo são poucos. É né? raro isso hoje? Porque assim, a fonoaudiólogo mesmo, existe fonoaudiólogo para voz, existe fonoaudiólogo, né, para casos específicos, transtorno auditivos, enfim. Quando você encontra um profissional que sabe nortear você, tudo flui mais fácil. Às vezes até a forma de você dizer, olha, seu filho, sua filha tem algum transtorno, seu filho, sua filha tem um problema e que precisa ser acompanhado. Até a maneira de dizer isso, eu já soube, já tive experiências aqui no programa de pessoas que disseram, olha, foi impactante, não pelo, né, o que seria o problema ou a questão, não vou nem chamar do problema, porque eu acho que isso na vida de cada um tem um sentido diferente, mas o que seria o fato em si, mas é a maneira
né, a falta de humanismo, né, para você passar essa informação. E até como dar sequência àquilo. Foi complicado para você também? Não, na realidade, quando a neuropediatra falou sobre a Amanda, ela já me disse da seguinte forma: você sabe que ela está dentro do espectro, porque com as nossas conversas eu já sabia, né? Eu levei a Amanda a primeira vez na neuropediatra, ela tinha 11 meses, mas antes dos 11 eu já tinha pesquisado muito. E a conversa com pais que já têm diagnóstico é muito, muito eficaz. A troca de experiência. Sim. Mas é como o Neuza falou, o autismo, o diagnóstico do autismo, ele não é... Todas as crianças são exatamente iguais, muito pelo contrário, elas são muito diferentes. E o que uma criança apresenta, outra não apresenta. Então, fica aquela dúvida, meu filho faz isso. Aí você conversa com a mãe que já tem um filho diagnosticado e faz, mas o meu nunca fez. Aí você faz, então não é. Aí fica, não é, né? E aí eu volto para a Neuza, para perguntar a ela, como fonoaudióloga. Então, ouvindo os depoimentos diferenciados de pais, né, que chegou no seu consultório, inclusive só para registrar, ela dá atendimento especializado em linguagem infantil, autismo, transtorno de aprendizagem, dislexia e o TDAH, que esse é um assunto que eu já disse que eu quero trazer só um programa sobre isso, né, que tem a ver aí com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso. Que já tem outro ponto agora para ser abordado também. Como é que é o outro ponto? Impulsividade. Impulsividade, né? Então, pode ser que o seu filho seja agitadíssimo e não seja só uma agitação. Pode ter alguma coisa, algum transtorno para ser verificado. Então, ela tem toda essa especialização e muito mais, por isso que a gente está trazendo um especialista que conhece de perto. Então, como é que a gente fecha o diagnóstico, então? Então, o diagnóstico mesmo, ele só pode ser fechado por um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. O certo seria uma equipe multidisciplinar, né? Era ter essa conversa com o fonoaudiólogo, o psicólogo, os professores da escola também, se a criança está na escola, ou da creche, ou do hotelzinho, que seja. O terapeuta ocupacional também, porque muitas crianças vêm com transtorno sensorial. Então, o diagnóstico perfeito seria feito por uma equipe multidisciplinar. Mas a realidade o neuropediatra e o psiquiatra infantil é que fazem esse diagnóstico. Então, assim, é muito complicado porque muitos dizem, espera o tempo da criança. E aí a mãe chega no consultório com a criança lá, você olha e quando você vai avaliar, você vê ali as características muito evidentes, mas o fechamento do diagnóstico realmente tem sido feito tardiamente, assim. E qual é o prejuízo? O que a gente pode considerar de prejuízo, né? Depende. Por exemplo, se não fechou o diagnóstico, mas mesmo assim a mãe procura fono, procura um psicólogo, procura o tratamento adequado, o prejuízo não é tão grande, porque, enfim, o diagnóstico é só um nome. Né? Então, se for para os profissionais adequados, eles vão avaliar e vão fazer as terapias de acordo com a necessidade de cada criança. Mas quando o médico fala, espera um pouquinho, e a mãe realmente espera, ou o pai, ou a família espera, e aí sim, tudo na vida, quanto mais tempo demora para começar a tratar... Sem dúvida. E eu tenho um exemplo em casa, claro que não foi em relação a esse tema, mas muita gente já sabe disso. O diagnóstico do meu filho, por exemplo, de câncer de rim, ele tinha 1 ano e meio, né? Ele se tratou, se curou, graças a Deus, tem hoje 5 anos, comemorou agora, né? 5 aninhos, está muito bem de saúde, mas o que todo mundo fala quanto mais tardio o diagnóstico, menor é a chance da cura. No caso aí é um tratamento, é um acompanhamento. Então, quanto mais cedo você consegue detectar, mais cedo você vai tendo as ferramentas, as terapias, para que a pessoa se adapte de forma social também. Eu já trouxe aqui pessoas que tratam do autismo, de pesquisas que foram feitas, profissionais da área de odontologia, de crianças que, imagine, para tratar, né, a dentição... Eu não consigo imaginar minha filha. Então, veja, porque tem umas características que eu queria que a doutora... eu vou chamar de doutora, não tem jeito. Que a Neuza Vieira, fonoaudióloga, já pode nos dizer. São características típicas, né, de criança com autismo. Então, quais são essas características? Uma delas, eu vou dizer porque já trouxeram aqui, é essa questão de você não dar confiança para qualquer pessoa. Então, imagine, um dentista está lá, abre a boca, bebezinho, abre a boca, bebezinho, e a criança... Tem crianças como a minha que quanto mais falar, piora. Então, imagine, quais são essas características que a gente pode, até mesmo logo no início, detectar? Interação social, né, que é essa parte do lidar com pessoas. É um pouco complicado, não vai acontecer de forma igual com todas as crianças, mas, por exemplo, aquela criança que não tem interesse
em brincar com outras crianças da mesma idade. Você vai para uma festa de aniversário e a criança pode até estar junto de outras, mas está brincando sozinha. Está segregada. Então, é uma característica muito forte essa de interação social. Movimentos repetitivos, né? Por exemplo, aquele flapping com as mãos, que a criança, né? É o mais comum, mas não são todas que vão ter flapping. Algumas têm outros movimentos nas perninhas ou alguma outra estereotipia. Esses movimentos repetitivos também são característicos do transtorno. E a comunicação, né? A fala está alterada. Aí eu queria que a senhora pudesse nos dizer um pouco sobre isso em relação à fala, né? No caso da Amanda, que é a filha da Mariana Ventura, que está aqui com a gente, ela detectou cedo, porque ela foi buscar, ela foi pesquisar, a pessoa que tem um esclarecimento. Mas imagine isso numa área onde tem gente que não tem acesso à internet, máximo que vê uma notícia trágica nos jornais, tem pouca informação, né? Então, esse tipo de assunto, às vezes, não entra com a mesma força que entram outros. A gente tem que ser honesto aqui. Então, imagine nessas comunidades que são, né, desprovidas de certas informações. Então, como fazer esse encaminhamento logo cedo, principalmente no caso do fonoaudiólogo? A criança que faz um ano, a criança já fala algumas palavrinhas. Fez 1 ano e meio e continua em 2, 3 palavrinhas, já é um sinal de alerta. Mamãe e papai, não passa disso às vezes? Água e pronto, né? Porque com 1 ano e meio ela já está com um repertório maiorzinho, 2 anos ela já consegue falar da água, né? Mesmo que seja errado, águia, enfim, mas ela consegue se comunicar. Então, a criança que não está falando... por exemplo, chega no consultório 2 anos e meio sem falar. Nada. É estranho. Ontem aconteceu isso, eu falava não. Tudo para sim, para não, para quero, tudo era não. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Já era um sinal bem claro, né? Bem claro. Então, assim, a criança não está desenvolvendo a fala ou procura o fono. Né? Pode ser autismo, pode não ser. Tem uma série de transtornos de linguagem oral, né? Que pela avaliação, mas também se for autismo, a fono vai desconfiar e vai encaminhar. E eu quero voltar para a Mariana Ventura aqui, para que a gente possa já encaminhar para o encerramento, mas é sobre a questão da educação. Como é que hoje a situação da Amanda na escola, e como é que foi, ou como é que está sendo esse desafio? Você conseguiu uma escola convencional? Não. A gente tentou... O que é legal, o que é direito. A gente já falou isso aqui no programa, né? Mas aqui em Sergipe é bem difícil. É complicado. O que é que você ouviu? Os pais visitam as escolas, né? Vai, reconhece todo o ambiente, fala, legal, quero matricular meu filho, mas, ele é autista. Então, a gente entra em contato depois, porque a gente tem que ver as vagas. Tem essa série de não coisas. velado, né? Sim, tem escolas, inclusive escolas com nome de peso aqui, que já chegaram a dizer para colegas meus assim, olha, é porque a gente só coloca 2 ou 3 por turma, para não ficar muito tumultuado, para respeitar ele, mas assim... O que tem a ver? A lei é outra, né? E se o pai está disposto e quer aquela escola, então eu acho que isso deveria ser obedecido. Amanda, a gente tentou uma escola, mas a escola não estava pronta para ela. Na verdade, tem que haver essa adaptação. Sim. Se você vai receber uma criança autista, a escola tem que estar pronta para receber essa criança. Ela tem necessidades especiais e isso tem que ser respeitado. Por exemplo, a minha filha tem transtorno sensorial, ela não se adapta a qualquer ambiente. E ela pode vir a ter crise se isso for repetidamente forçado com ela. Então, principalmente o professor que vai lidar diariamente com ela tem que estar preparado para isso. E qual a idade dela hoje? 1 ano e 8. 1 ano e 8. E como é que... então, ela não está estudando? Não. E você vai insistir com a ideia, lógico? Eu vou tentar você aos tá 3. repensando? Eu vou tentar Aos aos 3 3. anos. Mas existem alguns autistas que, de fato, a escola não funciona. Então, eu acredito que até os 5 anos, a mãe, quando não dá certo, ela pode tentar fazer uma escola em casa, para preparar essa criança para a escola. Porque existe o preparo. Mas a lei dá direito a ela ter o estudo dela sem ser segregada. O doutor André Cazucas já conversou isso aqui, a gente vai voltar a abordar o assunto com ele, inclusive, mas é um direito. Sim, mas então, devido à dificuldade, porque assim, eu como mãe penso assim, eu também não vou forçar minha filha, né? Quando a situação começa a ficar muito extrema, assim, você sofre em casa. Seu filho sofre tanto em casa quanto na rua.
porque ele leva isso, fica na mente dele. Neuza Vieira, fonoaudióloga, né, com todas as suas especialidades nessa área do autismo, dos transtornos, do atendimento infantil, as escolas estão se preparando ou buscam profissionais para que você tenha conhecimento? Não. Nenhuma. Nenhuma. É engraçado, tristemente, né? Se não fosse, seria engraçado. Né? Trágico seria. Porque, assim, eu sei que a lei fala que é proibido, né, e tal, não pode negar a criança nenhuma, com nenhuma necessidade especial. Mas os professores não sabem o que fazer em sala de aula. Então, assim, ok, o filho tem direito a estar na escola, mas o que é melhor? Ele está na escola ou está em terapia intensa com profissionais especializados? Existe por uma fora? vertente muito legal que a Neuza trabalha com a minha filha, que é o ensino estruturado. Uhum. A criança aprende, mas ela não está na escola. Quando ela for para a escola, ela já está com um nível de adaptação legal para poder receber aquelas informações. Entendi. Bom, E na escola também. É um caminho. Tem um ensino estruturado caminho. na escola. E deve ter. Que adequa o material com profissionais que tenham especialização nisso. Não é botar qualquer profissional. Não é fazer um cursinho de 10 horas e dizer, já estou no ensino estruturado. Então, assim, na escola o ensino estruturado é para a vida, é tanto em casa, quanto no consultório, quanto na escola. São ferramentais específicos, a gente precisa deixar isso claro, que a gente acredita já abordou também sobre isso aqui no programa. Neuza Vieira, fonoaudióloga, obrigado pelos esclarecimentos. Mariana Ventura, jornalista, a mãe da dona Amanda, que é esposa do senhor Júnior Guedes, uma figura que eu admiro bastante. Pena que ele não gosta de trabalhar muito comigo, mas tudo bem, isso é um detalhe à parte. Obrigado a vocês pelo carinho, pela vinda aqui ao programa e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta tem o quadro O Seu Direito com o advogado André Cazucas, inclusive voltando a abordar os direitos da pessoa autista. Não sai daí, eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.